Pessoal, como eu já estava falando sobre os nossos pensamentos eles são responsáveis por controlar todas as nossas ações, todos os nossos desejos, só que mais do que isso, ele controla também a nossa realidade. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, do poder e a influência que os pensamentos eles têm na nossa vida. De acordo com Napoleão Hill, por exemplo, ele tem uma frase que é muito conhecida que ele diz: você é o mestre do seu destino. Ou seja, o que seria isso? Ser mestre do seu destino. Ou seja, você faz exatamente o que você quer. A sua vida, ela vai ter as consequências que você realmente deseja. Muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê que algumas coisas funcionam na nossa vida de uma certa ou determinada forma. Mas, na verdade, tudo que nós temos de consequência em nossas vidas é uma projeção do que está dentro dos nossos pensamentos, ou seja, do que está dentro de nós. A nossa realidade ela é exatamente aquilo que nós projetamos de dentro para fora. O que significa isso então? Vamos imaginar assim, se você pensa que você pode, que você é capaz de executar uma determinada tarefa, literalmente você está certo. Então você vai conseguir executar, seja ela qual for essa tarefa. E se você acha que não, você também está certo. É exatamente isso que Napoleão Hill ele está explicando no seu livro, num grande exemplar que foi recorde de bilheteria, de vendas. Então, assim, a ideia é, se nós controlamos o nosso destino, se nós controlamos a nossa vida, por que nós temos consequências tão indesejáveis? Porque na maioria das vezes nós não temos o domínio dos nossos próprios pensamentos. Isso requer um certo treino, uma certa habilidade. Mas todos nós já tivemos experiências que comprovam esta teoria de que de fato são os nossos pensamentos que determinam a nossa realidade. Vamos pensar assim, aquela criança que ela na sua infância ela demonstra um desejo de possuir um carro. O que acontece quando ela cresce? Geralmente ela atinge esse objetivo, ela consegue o carro. Agora a questão é, por que nós não conseguimos um carro específico, do jeito específico e da forma específica que gostaríamos de ter? Simplesmente porque nós não os desejamos dessa forma. Porque nós criamos em nossa mente, em nosso inconsciente, obstáculos e obstruções que vão nos impedir de alcançar esse objetivo. E o nosso inconsciente, vamos pensar assim, o nosso poder psíquico, ele vai atuar de uma forma para fazer com que os nossos pensamentos sejam comprovados em teorias na realidade. É isso que acontece quando, por exemplo, você pensa: eu vou fazer uma prova de vestibular, mas aquela prova é muito difícil, as minhas chances são tão pequenas de passar. O que acontece com você? Dificilmente você vai conseguir ser aprovado, porque no seu inconsciente já está determinado que aquela prova é difícil e que você não tem condições ou habilidade para ser aprovado naquela prova. Então, você de certa forma já determinou de como que vai ser as consequências da sua vida antes mesmo que elas acontecessem, seja consciente ou seja inconsciente. Então, a forma de você controlar isso na vida nada mais é do que você começar a aprender a controlar os seus pensamentos, de começar a controlar o seu inconsciente e fazer com que ele atue de uma forma produtiva e determinadora no seu consciente e no seu presente, trazendo à tona tudo que está ali dentro também para a sua realidade.